Maximus dava um exemplo de automaestria, firmeza de propósito e bom humor, que nada, nenhuma circunstância, nem mesmo doença podia extinguir. Ele combinava em bela medida gravidade e charme, e fazia o que quer que tivesse que ser feito, sem reclamar. Todos acreditavam que o que ele dizia era o que ele pensava, que ele jamais agia com a intenção de ferir ou ofender. Nada o surpreendia ou amedrontava, e ele jamais parecia estar com pressa ou procrastinando para fazer uma tarefa. Ele não ficava nem intimidado ou embaraçado por um lado, e nem agressivo ou desconfiado por outro. Tão generoso, compreensivo e leal era ele por natureza, que ele parecia ser um homem cujas virtudes eram inatas, mais que aprendidas. Era inimaginável que qualquer um se sentisse inferior ou superior por perto dele, talvez como resultado do seu senso de humor agradável. Quem falou isso foi o Marco Aurélio, no livro que ele escreveu, Manual do Imperador. E isso é um exemplo da forma que eles pensavam naquela época sobre ética, moralidade, de um homem que tem virtudes, certo? As virtudes inatas aí ele mencionou, certo? Isso quer dizer um homem de caráter, um homem maduro. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês para dizer o seguinte: nós homens aqui, nesse mundo nosso aqui, a gente tem que ter referências do que é um alto caráter, o que é maturidade. E uma maturidade masculina. Não quer dizer que a mulher não possa admirar e trazer isso para ela. Eu só estou dizendo que nós homens, quando a gente se sente no universo masculino, a gente tem necessidade, sente falta de ter referências, e a gente se sente impelido a ter um caráter que possa ser visto dessa maneira que o Marco Aurélio via o General Maximus. O pessoal que já deve estar assim, deve ter pensado, pô, General Maximus é do filme do Gladiador. Exatamente. Você não viu o filme, veja, você vai se amarrar. E se você viu, assiste de novo. Você vai ter uma noção do que é aquilo. Ele demonstra o que é um alto caráter. Tudo essas coisas, firmeza de propósito, bom humor, gravidade com charme, tudo isso serve de referência para a gente. A gente sente assim, dores de crescimento quando a gente não consegue ser desse jeito. E é muito interessante a gente ver uma passagem dessa e ver assim, como é que no todo, o que no todo, você tem uma noção global, como é que eu faço para ser percebido pelo mundo dessa maneira? Tá entendendo? É uma forma de comunicação do seu ser de verdade. Então, peraí, que virtudes eu vou cultivar em mim mesmo para que eu transpareça para o mundo uma pessoa que é percebida dessa forma que o General Maximus foi percebida pelo Marco Aurélio. Isso é interessante, ter esse tipo de referência. Hoje a gente está num mundo com muita anomia, muita alienação. E anomia é aquela coisa quando fala assim, poxa, falta referências éticas, falta um certo universal, aí tem gente que escapa para uma doutrina que impõe verdades absolutas. Isso acaba gerando vários problemas. Por exemplo, você vê o Estado Islâmico e tal, ou qualquer outro tipo de fanatismo chato. Não precisa ser só religião, não. Isso é uma necessidade que a gente tem de ter uma referência do que é justo, do que é certo. Essa era a preocupação do pessoal, dos gregos, especificamente Aristóteles, lá, Ética Nicômaco, e até antes dele, que é o pessoal estoico, os estoicos ali. O que acontece? A gente sai dessa anomia quando a gente tem esse tipo de referência. E uma referência que não diz pra gente exatamente, olha, seja assim. Ele diz o efeito da virtude comunicada para o mundo, nas ações, no exemplo que a gente dá para o mundo. Isso quer dizer, ele não diz o certo é fazer isso. Ele diz, essa virtude, se a gente pensar, filosofar sobre ela, ela é boa para o mundo e é boa para você por causa disso, 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 disso e disso. E a gente junta as virtudes em um pacote e a gente acaba se desenvolvendo. Por isso que vale a pena sempre observar. Eu acho que essa passagem é uma excelente pérola de sabedoria do Marco Aurélio, não minha, tá? Que a gente pode usar como referência e como pergunta.
Como é que eu faço para cultivar as virtudes que estão por trás para me tornar um cara na direção do Maximus nessa passagem, do General Maximus nessa passagem? O que eu preciso fazer, quais opções que eu tenho do que eu preciso fazer hoje, começando agora e daqui para frente sem parar, passo a passo, para cultivar em mim essas virtudes, para cada vez mais. E como é que eu vou medir isso no mundo também? Quais são as opções que eu tenho para medir, observando como as outras pessoas respondem a mim em relação ao meu comportamento? Tudo envolve leitura e prática, né? Ele fala leitura porque quer dizer a gente ouvir quem sabe alguma coisa. Geralmente está escrito em livros, mas pode ser filmes, vídeos e tal. O que tem a respeito disso? É o Momento de Paz, onde a gente pode buscar conhecimento e desenvolvimento. E eu vou te dizer, quando a gente tem um propósito bem definido, a gente fica feliz. E esse propósito, ele nunca cessa. Isso que é interessante. Você tem o propósito de comprar uma mansão, um carro, uma hora você vai comprar o carro. Esse aqui, ele nunca cessa. Então você vai estar sempre feliz e sempre se sentindo melhor. Você vai estar sentindo que você tem um impacto no mundo. Bom, quer dizer, não é um impacto que eu quero dizer que você fez um impacto uma vez só. Eu quero dizer o seguinte: o impacto que eu causo no mundo vai ser cada vez maior e mais positivo. Eu vou estar sendo cada vez mais como a minha referência, que no caso aqui o General Maximus, no caso desse vídeo, foi. E eu vou ficar cada vez mais satisfeito. Eu vou me sentir mais feliz no dia a dia. Tá certo? Mas isso é um papo para outro vídeo. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo aqui é uma pérola de sabedoria não editada. Gravei aqui dentro do carro, tá? E continua aí curtindo o canal. Um abraço para você. Obrigado pela audiência.